Olá, meu nome é Matheus Félix, eu sou vice-presidente do BDFAM Uberaba. Sou psicólogo e doutorando em neurociências pela Universidade de Brasília. Desde o início da pandemia, a diretoria do IBDFAM, Núcleo Uberaba, se preocupou em desenvolver alternativas para prestar serviço à comunidade, por meio de práticas até então novas, focando na realização de eventos online para os usuários do direito de família, e também para aqueles já formados, seja em direito ou seja nas outras profissões que se interessam pelas nossas temáticas. Foi criada uma conta no Instagram e um canal no YouTube para que pudéssemos nos aproximar dos nossos interlocutores e aqueles interessados no direito de família e todas essas questões que normalmente englobam as famílias de uma maneira bastante ampla. Um dos projetos encabeçado pela nossa diretoria se chama Acolhimento e Esclarecimento, em que são postados no nosso canal Instagram tanto informações de caráter formativo mesmo, relacionado à prática do direito de família, quanto, ocasionalmente, alguns vídeos e frases direcionados para práticas de acolhimento desses usuários do direito de família. Estamos dando início a uma série de entrevistas curtas com profissionais de excelência para tratar de temas que nós julgamos serem pertinentes relacionados tanto ao caráter formativo e de acolhimento. Para esse mês, consideramos tratar de uma temática relacionada tanto ao nível individual quanto familiar, e com especial destaque à saúde. Abordaremos na conversa de hoje como uma rotina estruturada pode afetar positivamente a qualidade dos relacionamentos e o bem-estar. Serão ainda citadas algumas práticas que podem melhorar essas questões. Para esse bate-papo, o convidado especial é a doutora Daniela Mendes, terapeuta ocupacional. Doutora, você poderia se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória? Claro. Olá, doutor Matheus, boa noite. É um prazer estar aqui hoje conversando com você, e ainda mais para tratar um tema tão importante. Sou Daniela Mendes, terapeuta ocupacional graduada pela UFTM em 2013, e há 7 anos estou atuando aqui em Uberaba mesmo. Tenho especialização em terapia ocupacional com olhar dinâmico e neurologia, e desde então tenho atendido principalmente idoso com demência. E estou aqui à disposição para essas perguntas. Perfeito. Obrigado, doutora. O que faz exatamente um terapeuta ocupacional? A gente já ouve bastante esse termo por aí, mas acho que talvez um esclarecimento possa ser oportuno. Uhum. Não, é bom mesmo falar. Muitas vezes as pessoas relacionam uma mistura de psicologia com fisioterapia, mas vou falar aqui o que é a terapia ocupacional. É uma formação de nível superior, foram 4 anos e meio de formação, e eu me envolvo com o quê? Com o estudo da ocupação humana. É bem relacionado ao que o ser humano faz, o que o indivíduo faz, o que é significativo para ele. E por que eu estudo a ocupação humana? Visando mesmo promover e trabalhar, além da promoção, a prevenção e tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas, psicomotoras e sociais. É bem amplo, né? E essas questões podem ser decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos ou doenças adquiridas mesmo. Isso, e a gente vai visar sempre o quê? A autonomia e a independência, a inserção e a participação social. Então, é um olhar bem amplo sobre o sujeito, no qual vocês vão sempre escutar eu falando de algumas palavras, eu vou repetir muito. Autonomia e independência, atividades significativas e singularidade. Cada indivíduo é único. Então, eu sempre vou falar isso para tratar sobre os sujeitos. Perfeito. Desculpa. Não, só queria completar um pouco. Dentro disso tudo, o que a gente trabalha? Com o indivíduo desde quando ele nasce até o indivíduo idoso, cuidado paliativo, quando necessário. E o que a gente vê em comum em todos esses sujeitos?
todos têm seus papéis ocupacionais. O que aquela pessoa tem de significativo em sua vida? Por exemplo, hoje eu sou terapeuta ocupacional, é minha profissão, mas eu também sou filha, sou irmã, eu desempenho esses papéis que trazem significado para a minha vida, as pessoas me reconhecem como isso. Quem me conhece na rua aponta a falar, aquela é a Daniela, terapeuta ocupacional. Ou se eu faço um trabalho voluntário, que ele é fixo, as pessoas vão apontar e falar, aquele é o papel dela. E pensando nisso tudo, desde a infância até a fase adulta, a gente trabalha também com a rotina. Na criança, a gente pensa muito o que ela faz, o brincar, que é algo muito significativo para a criança, todas as suas etapas de desenvolvimento. O adulto também, dentro de seus vários papéis ocupacionais, ele tem que estruturar essa rotina para conseguir ter um equilíbrio ocupacional, que é conseguir fazer o que ele precisa sem, por exemplo, trabalhar muito e o lazer está lá embaixo. Inserção social está lá embaixo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio social a partir de uma rotina estruturada. E o que é essa rotina estruturada? É nossos hábitos, o nosso cotidiano está estruturadinho ali o quê? Com atividades que vão me estruturar enquanto indivíduo, dentro dos meus papéis, e eu vou conseguir equilibrar isso tudo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Doutora, você apontou que um dos papéis do TO, então, é ajudar pessoas a construírem suas rotinas, né? Uhum. Então, eu acho que eu tenho duas perguntas. Você acha que esse regime de exceção que nós estamos vivendo, pandemia de coronavírus, óbvio, né? Altera a rotina das pessoas, né? E outra pergunta, talvez de cunho um pouco mais filosófico mesmo, você acha que a rotina, ela contribui para a significação da pessoa humana? Ou seja, então é uma pergunta existencial mesmo, né? Uhum. E com isso eu pergunto sobre a essencialidade da rotina na formação do caráter, tanto individual quanto familiar, né? Uhum. Matheus, uma pergunta bem legal. Eu vou respondendo. Se eu não tiver contemplado sua resposta, você me volta a pergunta, por favor. Essa teve uma alteração muito grande, um impacto muito grande na nossa rotina, com as mudanças que a pandemia trouxe no nosso dia a dia, né? Por exemplo, vamos pensar em vários indivíduos, num indivíduo adulto, por exemplo, que realiza um trabalho. Muitos estão indo trabalhar com algumas mudanças, com os cuidados, né? Então, exige um cuidado ao sair de casa, higienização, preparação, tudo, para realizar o trabalho e para retornar. Então, o que já era realizado continua com os cuidados maiores ainda. E ainda mais nos seus relacionamentos dentro de casa. Que ocupação essa pessoa, qual que é a ocupação desse indivíduo? Onde ele trabalha? Quem convive com ele? Crianças, outros adultos, convive com os pais idosos ou com um outro idoso? Que cuidado extra tem que ser dispensado nesse momento? Eu vou ter um rompimento de uma relação ali ou não? E tá bom, estou te falando das mudanças. Alguns deixaram de ter seu trabalho por diminuição de carga horária e outras questões, e outros estão realizando trabalho em casa, assim como eu estou fazendo. E nisso tudo, o que a gente tem percebido? Um tempo maior dentro de casa, mesmo pelo distanciamento social ou isolamento social, as pessoas têm passado mais tempo dentro de casa. E isso tudo interfere muito nas relações. Estávamos acostumados a nos relacionar vamos pensar numa situação de um casal. No dia a dia, um casal que trabalha, um ou outro. Tá, vamos supor que os dois trabalham. Se encontram na hora do almoço ou no final do dia e estão acostumados. Já tinham aquela rotina ali de interação nesses horários. De repente, estão os dois ou mais dentro de casa e a divisão de papéis. Tem alguém que ajuda no cuidado da casa, na limpeza, ou dispensou? Então, agora essas pessoas vão ter que cuidar do cuidado da casa. Quem vai ser o responsável?
também desempenhar o trabalho. Eu preciso ter um espaço físico para o meu trabalho. E para isso eu preciso de um respeito a esse espaço, de barulho, respeito de alguém, por exemplo, eu estou aqui nesse momento aqui com você conversando, e alguém está me chamando para fazer alguma coisa, o telefone tocando, eu tenho que reestruturar todo o meu espaço para que os moradores consigam conciliar esse tempo. E nisso, o que está acontecendo? Maior desgaste, maior estresse, né? Doutora, é interessante esse ponto. Segundo a plataforma de divórcio virtual, a quantidade de divórcio de março a maio subiu 30% em relação ao trimestre anterior, né? Eu acho que vai um pouco de encontro com o que você está falando agora, né? Ou seja, então, me parece que essa questão de rotina, de forma estabelecida de forma conjunta entre familiares, ela pode ser tanto potencializadora quanto acontecer um decréscimo nas próprias relações, né? Então, me pareceu, pela sua fala, logo há pouco, que o trabalho do terapeuta ocupacional, ele é um trabalho sistêmico, né? Ou seja, pensa de uma forma de rede, como que o indivíduo ele trabalha entre si e de forma de rede, e ele pode auxiliar, portanto, tanto na prevenção de um possível divórcio ou na própria resolução, né, quando isso se efetiva, né? Então, o que você acha sobre essa questão? Ela pode atuar nisso? Ou é uma impressão equivocada minha, né? Então, o que você acha? É uma pergunta interessante que a gente tem que pensar no seguinte aspecto. Quando devo procurar um terapeuta ocupacional? Quando eu vejo que eu não estou conseguindo desempenhar alguma ocupação. Então tá. Essa pessoa, que você citou, a pessoa teve divórcios, estão separados já, né? Então, pela questão do divórcio, essa pessoa não consegue desempenhar mais suas ocupações, não consegue mais cuidar da higiene, das atividades de vida diária, o cuidado com a casa, alimentação, não consegue mais se empenhar no seu trabalho, não consegue mais ter contato com seus amigos. Então, eu vou fazer uma avaliação bem ampla desse sujeito, de que maneira eu posso auxiliar ele para que ele consiga se inserir novamente nessas ocupações. E de uma forma bem ampla mesmo, eu vou ter que olhar em vários contextos como eu posso auxiliar esse sujeito e conjuntamente a gente vai criar um objetivo. O que a gente quer alcançar? Porque não adianta também eu avaliar e propor soluções, porque cada sujeito é único, eu tenho que me basear em toda a sua história de vida, nos seus desejos, anseios, suas capacidades, suas habilidades e suas dificuldades. A gente sempre olha o sujeito como um todo nesse sentido. E eu acho que teve uma pergunta que você fez que eu não te respondi. A rotina nossa rotina traz muito significado para a gente, no sentido de tem frases antigas que às vezes a gente julga de uma forma errônea, mas que é interessante a gente reavaliar. Dizem muito que o trabalho dignifica o homem. O que mais que o pessoal fala? Isso mesmo. É isso, não é? Mas é nesse sentido mesmo. Desde que o meu trabalho seja algo que seja gratificante para mim, eu vou trazer bons resultados. A partir do momento que que eu apresente bons resultados no meu trabalho, eu vou estar satisfeita. Eu vou querer mostrar ao outro o que eu estou fazendo, eu vou querer divulgar o meu trabalho. E o nosso trabalho, assim como você também, psicólogo, nosso objetivo final é o sujeito, não é nosso, né? Então, a gente poderia pensar, nesse caso, por exemplo, de uma separação, que o trabalho do terapeuta ocupacional ele seria um trabalho em rede, parceria tanto com psicólogos e advogados, visando um resgate da autonomia do sujeito, por exemplo, né? Perfeito. É uma fala que você sempre vai escutar eu falar, esse resgate de autonomia, resgate, construção de projetos de vida, e a gente sempre trabalha em rede mesmo. Por quê? Foi até importante você falar isso. Tá bom, um casal que está se divorciando, está nesse processo que está acontecendo, essa situação de estresse, desgaste, tudo.
Como que a equipe pode colaborar? O próprio processo de divórcio, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é o quê? Um advogado. Uhum. Juntamente com o advogado, se eu estou tendo um impacto na minha vida, como eu disse, eu não estou conseguindo empenhar no meu trabalho, eu não estou conseguindo desempenhar meus papéis, está tendo uma questão emocional muito forte ali, né? E se eu tiver ali por perto, eu vou indicar um psicólogo. E também um assistente social, de repente, não sei qual a condição financeira dessa pessoa, como que está o impacto disso sobre a família. Então, é muito importante a gente sempre trabalhar em rede. Porque eu falo, quando a pessoa tiver uma necessidade, eu vou saber, no que eu avaliar ele, eu vou olhar todos os seus componentes e desempenhos, o que ele está precisando, e vou estar buscando profissionais que vão dar esse suporte para a gente conseguir trabalhar com esse sujeito, em sua totalidade, né? Uhum, uhum. Ou seja, pode ser também um trabalho de uma ressignificação de vida mesmo, né? Ou seja, pessoas que passaram por eventuais questões um pouco mais complicadas, então esse trabalho em rede, ele pode se ver como uma rede de acolhimento, no final das contas, e ressignificação, talvez, de promoção de autonomia de vida. Isso é muito positivo. Ou seja, então, novamente, a relação multiprofissional me parece cada vez mais prima, né? Então, a gente estava falando agora há pouco como que um TO, um terapeuta ocupacional, pode auxiliar nessas questões familiares, né? Você poderia colocar algum tipo de atividade, por exemplo, para a gente entender um pouco mais, avançar um pouco sobre esse tema? Uhum, tá. Falar de atividade é algo, às vezes, parece muito simples, mas é muito complicado. Porque sempre que a gente vai utilizar uma atividade, tem uma análise complexa dessa atividade. Por que que eu estou usando essa atividade? Qual o objetivo que eu vou usar? Então, vai depender muito. Por exemplo, se a terapia ocupacional é bem ampla, eu posso trabalhar com a reabilitação de mão, que eu vou prescrever uma atividade motora ali, ou posso trabalhar com uma atividade cognitiva, por exemplo, eu trabalho muito com idoso. Eu posso trabalhar ali com atividade que vai trabalhar a questão de memória, organização da casa, para facilitar para ele acessar os objetos que ele necessita. Pacientes com interdição, por exemplo. Desculpa, não entendi. Pacientes com algum nível de interdição judicial, por exemplo. Por exemplo, num caso de demência, que ele não consegue mais trabalhar, coordenar suas despesas, tudo. Os que eu atendo mais já estão no estágio de demência já mais avançado. Então, eu trabalho muito com a rotina desse idoso, que eu consigo fazer com ele, considerando sempre, valorizando sua autonomia, e é muito interessante a relação com a família, que é algo que a gente estava até conversando esses dias, que eu estou trabalhando muito online, porque eu atendo idosos, então o risco de eu ser um vetor é muito grande. A família é fundamental nesse momento, porque ela que vai estar ao lado do idoso, sendo minha parceira, para realizar as atividades, vamos estar ali em conjunto. E eu falo que a família entra nessa equipe multi, porque ela quem está no dia a dia, seja tanto o familiar de um idoso, o familiar de um adulto, um adolescente, uma criança em situação de risco, qualquer um. Esse núcleo familiar, quando eu vou avaliar um sujeito, eu avalio essa família também. Eu vou ver ali quem que é o suporte, quem que pode me auxiliar em alguma coisa, ou quem que pode ser até um risco também, né, para a gente criar estrutura ali para realizar essas atividades. Ou seja, então a avaliação, essa atuação com o idoso que você falou, ela pode ser entendida, essa mesma lógica também pode ser estendida para outros públicos também, né, como uma população diferente, ou seja, então fazer esse diagnóstico correto de qual a família, qual tipo de família que a pessoa está inserida é importante, é uma variável importante, porque aí você consegue entender qual o seu contexto e quais possibilidades reais e concretas que você tem de trabalhar, correto? E é muito interessante você falar isso, porque tem as especialidades, de acordo com o Conselho de Terapia Ocupacional, voltar quais as especialidades do terapeuta ocupacional. E uma delas é a especialidade de terapia ocupacional nos contextos sociais,
que aí vai estar trabalhando bem nisso que a gente vem falando aqui, de pessoas em situações de risco, na comunidade. No SUS, você vai ver muito na atenção primária, um terapeuta ocupacional trabalhando na rede, juntamente com essa família, e com esse olhar bem amplo sobre o sujeito mesmo. Por exemplo, uma mulher, vamos pensar numa mulher divorciou, não tem condição de trabalho, tem os filhos para educar, e a gente vai pensar, o que a gente pode, eu vou avaliar essa mulher, vamos dar o exemplo de que ela não tenha salário, não trabalhe, como que eu posso trabalhar com geração de renda com essa mulher? Ou os filhos dela, eles estão inseridos na... O que tem ali, na rede que eu falo mesmo? O que a comunidade serve para ela ali? Tem algum grupo que eu possa inserir esses jovens? Tem algum grupo que eu possa inserir essa mulher dentro do seu bairro? Então, nisso tudo, ou mesmo no contexto religioso, essa mulher sempre foi uma pessoa de muita fé, tinha religião, mas estava ali parada. Mas é algo que para ela é significativo. Ela tem vontade de voltar. Como que eu posso auxiliar ela nisso? Ou ela tem alguma condição que ela tenha dificuldade de andar até a igreja? O que a gente pode fazer por ela? Nesse sentido mesmo que eu falo. Eu vou auxiliar, resgatar atividades prazerosas, significativas e favorecer esse desempenho ocupacional desse sujeito. Ou seja, a partir daquelas variáveis que a gente tinha falado, né? Que, assim, que parece muito importante, que é esse resgate da autonomia do sujeito, né? Ainda mais nesse tempo que você colocou muito bem, né? Ou seja, casos de violência doméstica, por exemplo, ou seja, que é a grande questão, né? O que você pode ser feito? E aí? Né? Então, me parece que a terapia ocupacional pode ser, a partir dessas estratégias de geração de renda, ajudar essas pessoas que estão num momento de extrema fragilidade emocional, financeira, de vulnerabilidade mesmo, ter esse resgate da própria individualidade, a partir de traçar algumas metas, estratégias para si. Ou seja, de ressignificar a própria existência, talvez, a partir dessas variáveis, né? Laborais, individuais, de relacionamento. Então, esse é um trabalho muito digno, muito digno. Né? Muito bom, você conseguiu captar muito bem, assim. E aqui, de novo, eu sublinho a importância que me parece, né? A importância do trabalho em rede, né? Ou seja, então, ao mesmo tempo que isso não é feito apenas por psicólogos, terapeutas ocupacionais, advogados, senão isso é feito de uma maneira colaborativa, visando sempre o usuário final do direito de família ou daqueles interessados em problemas de família de uma maneira geral, que é isso que a gente está fazendo, né? Ou seja, trabalhando o sujeito sistêmico, né? Então, algum comentário final, doutora Daniela? Não, fico muito feliz com suas considerações. Foram colocações muito pertinentes sobre a profissão de terapeuta ocupacional. E, mais uma vez, você disse... Esse é o trabalho em casa, né? Como você disse, a importância do trabalho conjunto, em equipe, e a gente sempre estar aberto para conhecer a profissão do outro. Assim como numa questão jurídica, o usuário ali, o meu paciente, cliente, se ele tem uma questão que está sendo complicadora, como que eu posso auxiliá-lo a acessar uma questão jurídica, um advogado? Então, eu tenho que sempre estar trabalhando nisso e estar aberta para novas... Às vezes é um desafio para mim, é algo que eu não conheço. E estar aberta também a buscar outros profissionais que venham atender às necessidades desse indivíduo e entender que não posso estar focada só em mim. O objetivo final é o bem-estar desse usuário de serviços. Então, o que a gente pode fazer para melhorar as suas condições de saúde, né? Bela colocação final. Pois bem, eu agradeço a sua participação aqui na nossa conversa inicial do IBDFAN no Uberaba, 2020, tempos de pandemia, e achei muito proveitosa a nossa conversa. Então, eu me despeço,
Até a próxima!